Fala galera, beleza? Professor André aqui mais uma vez, começando mais uma aula de matemática e hoje o tema da aula é ângulos e suas classificações. Vamos lá. Então, ângulos são formados por duas semirretas que têm a mesma origem. A semirreta possui um ponto inicial que chamamos de origem, que é onde ela começa, mas não possui um ponto final. O segmento de reta é a parte de uma reta delimitada por dois pontos. Então guarda bem isso aí, tá bom, galera? Nossa definição aí. Ângulos e as suas classificações. Então vamos lá. São classificados de acordo com as suas medidas, conforme as definições abaixo. Então, nossa primeira definição, chamado de ângulo reto, ou seja, possui um ângulo de 90 graus, ok? 90 graus aqui, ó. 90 graus. Certo? Ângulo agudo, ou seja, o ângulo fica entre 0 e 90, ou seja, um ângulo menor que 90 graus, que é esse cara aqui. Ok? Ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Então guarda bem essas regrinhas aí, ó. Ângulo raso é um ângulo de 180 graus, ok? Ângulo de uma volta, ela possui 360 graus, certo? E o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 graus, onde você não tem o ângulo. Então guarda bem isso, ângulo reto 90 graus, ângulo agudo menor do que 90 graus, ângulo obtuso maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, o ângulo raso possui 180 graus, o ângulo de uma volta tem 360 graus e o ângulo nulo 0 graus, ok? Então vamos lá. Acredito que todos já ouviram falar sobre a Torre de Pisa. Ela é um monumento histórico e recebeu esse nome por estar localizada na cidade de Pisa, na Itália. Esse monumento se tornou famoso devido à sua inclinação, a qual iniciou-se logo após a conclusão da sua construção. Alguns dizem que isso aconteceu pelo fato dela ter sido construída em solo argiloso. Observando o ângulo formado entre a torre e o solo, qual é a sua classificação? E agora, hein, galera? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou pegar o vermelho aqui, ó. Uma olhada aqui, ó. É isso aqui que a gente quer saber, tá? E agora, hein? Ó, tá inclinadinho, né? Vamos lá? Então, hoje a Torre de Pisa apresenta inclinação de aproximadamente 4 graus. Assim, o ângulo formado entre a torre e o solo é de 86 graus. Então, ele é chamado de ângulo agudo, ok? Por quê? Porque ele é menor que 90 graus. Então, bem simples isso daí, hein? Vamos ao próximo aí. Você sabia que a maior roda gigante da América Latina fica no Brasil? Ela foi inaugurada dia 6 de 12 de 2019 na cidade do Rio de Janeiro, recebendo o nome de Rio Star. Ela tem 88 metros de altura, o que equivale a um prédio de 25 andares, possibilitando uma vista privilegiada de alguns pontos da cidade. Se eu der uma volta no Rio Star, como podemos classificar esse ângulo formado aqui, ó? Qual o ângulo formado aqui, ó? E agora, hein? Vamos lá. Então, o ângulo formado é de uma volta completa, né? Então, ele tem aí 360 graus, beleza? Também facinho aí também, hein? Vamos ao próximo aí. Você já viu ou sabe o que é uma ponte levadiça? A Ponte do Palácio é uma das pontes levadiças mais famosas do mundo, com 260 metros de comprimento, localizada em São Petersburgo, na Rússia, e cruza o rio Neva. As pontes levadiças foram criadas para a locomoção de veículos terrestres, mas que precisam se levantar para possibilitar a passagem de veículos marítimos. Observando a foto, podemos perceber que a inclinação das suas partes
não chega a ser de 90 graus em relação ao solo. Como classificar? Então dá uma olhada nisso aqui, ó. Vou até pintar as luzes aqui, ó. Com a classificação aqui, ó, é isso que ele quer saber. A mesma coisa do outro lado, né? Olha o ângulo aqui, ó. Pegar o ângulo aqui, ó. É um ângulo, só de olhar eu já sei que ele é maior que 90, né? Então, ele é chamado de ângulo obtuso, ele é maior do que 90. Certo, galera? Então, vamos lá. Ângulos complementares. Ângulos complementares, guarda bem essa palavrinha, é quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, dá uma olhada nisso aqui, ó. Então, eu tenho aqui um ângulo de 60 graus. E o complemento dele aqui, 30 graus. Ou eu tenho 30 graus, o complemento é 60 graus. E aí, total, ele vai dar 90 graus. Já os ângulos suplementares é quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui um ângulo de 150 graus. O suplemento dele é 30 graus. Ou eu tenho um ângulo de 30 graus, o suplemento dele é 150 graus. Certo? Então vamos lá, então vamos a uma atividade. Ó. Qual o complemento do ângulo 66 graus? É o quanto falta para ele para complemento, quanto falta para 90, né? Então eu vou chamar ele de x, tá bom? Então 66 mais x é igual a 90. Vou passar o 66 para o outro lado, ele é positivo, ele vai negativo. Então vai ficar 90 menos 66, que vai dar 24 graus. Então o complemento do ângulo de 66 graus é 24 graus. Até porque se eu somar 66 mais 24, eu vou ter aí 90 graus, certo? E o próximo exemplo aí, qual é o suplemento do ângulo de 78 graus? Suplemento é para 180 graus, vou chamar ele de x, vou passar o 78 para o outro lado, vai ficar 180 menos 78, que vai dar 102 graus. Ou seja, se eu somar o 102 mais o 78, dá os 180 graus, que é o suplemento do ângulo, certo? E eu tenho aqui ângulos opostos pelo vértice, o famoso ângulo OPV, oposto pelo vértice. Significa que eles são iguais. Então, se eu tenho aqui meu ângulo de 109,7 graus, aqui ó, OPV, ó, oposto pelo vértice, 109. Aqui, ó, 70,3. Aqui, ó, 70,3. Isso significa que meu ângulo Y é igual ao meu ângulo ômega. Meu ângulo alfa é igual ao meu ângulo beta. Ok? Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Guarda bem isso aí também. Então, vamos lá. Calcule a medida de A e B indicados na figura. Então, eu quero saber a medida do A e a medida do B. Nota que eu já tenho um ângulo aqui, ó. O verde mede 40 graus. Quem é o oposto pelo vértice aqui? É o C, né? Então já tem o valor do C. O C vale 40 graus. E eu sei o quê? Que se eu pegar meia volta, eu tenho o ângulo de 180 graus. Ok? Ou seja, o ângulo A também é OPV, é o ângulo B. Então se eu pegar aqui, ó, o ângulo C mais o ângulo A, vamos olhar lá, o ângulo C mais o ângulo A. Eu tenho aqui uma volta, 180 graus. E se eu pegar o ângulo C mais o ângulo B, eu também tenho 180 graus. Eu vou trabalhar com esse aqui, né, com C aqui, mais o A, porque eu já tenho o valor do C, é 40 graus. No lugar do C eu coloco 40, então vai ficar 40 mais A igual a 180. Vou passar o 40 para o outro lado, vai ficar 180 menos 40. 180 menos 40, eu tenho aí 140 graus, médio ângulo A. Se eu achei o ângulo A, automaticamente eu acho o ângulo B. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Se o A é igual a B, logo B é igual a 140 graus também. E aí eu tenho os três valores. O A vale 140, o B vale 140, o C vale 40 graus. Então, bem facinho isso daí, hein? Olha esse agora. Determine a medida do complemento do ângulo. De 22. Complemento é quanto falta para 90, né? Ó. Então, vai ficar 22 mais x igual a 90. Passo o 22 para o outro lado. Vai ficar 90 menos 22, que vai dar 68. Ou seja, 68 mais 22 vai dar 90 graus. Olha o 47. Vai ficar 47 mais x igual a 90.
Passo 47 para o outro lado, ele vai negativo. Então, ficaria 90 menos 47, que vai dar aí 43 graus. Ou seja, 43 graus mais 47 graus, eu tenho aí 90 graus. Certo? Olha o suplemento agora. O suplemento é para 180. Então, vai ficar aqui. O ângulo A é 135 graus. Então, vai ficar 135 mais x igual a 180. Passo 135 para o outro lado, ele vai negativo. Então, vai ficar 180 menos 135, vai dar 45. Ou seja, 45 mais 135, eu tenho aí 180 graus. Olha o 67 agora. 67 mais x igual a 180. Passo 67 para o outro lado, ele vai negativo. 180 menos 67, eu tenho aí 113 graus. Ou seja, 113 mais 67, eu tenho 180 graus, que é o suplemento do ângulo. Certo? Olha esse agora que bacana, hein? Determina os valores de A, B e C. Só de olhar aqui eu já tenho um valor. Quem é? O B, né? Ó, oposto pelo vértice. Eu já tenho o valor do B. Então eu sei que o B vale 80 graus. Beleza. E eu sei também que o ângulo A é igual ao ângulo C, que eles são opostos pelo vértice. Isso significa que se eu pegar aqui A mais B, eu tenho 180 graus. Ou se eu pegar C mais B, eu tenho 180 graus. Como eu já tenho aqui o valor do B, então fica mais fácil aqui, ó, no lugar do B eu colocar o 80. Então ficaria A mais 80 igual a 180. Passo o 80 lá para o outro lado, ele vai negativo. Então, o ângulo A vai ficar 180 menos 80. Achei o ângulo A. O ângulo A vale 100 graus. Como o A é igual ao C, eu já tenho o ângulo C também, né? Ele vale também 100 graus. E aí, nossa resposta ficou: o ângulo A mede 100 graus, o ângulo B mede 80 graus e o ângulo C mede 100 graus. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, vai me mandando. Se cuida e eu fui.